primeiro versículo, diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, meus amados. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua dependência nesse momento. Nós precisamos de Ti, ó Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua ajuda, do Teu amparo. Nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e Tu estás nos mais altos céus, contemplando cada um de nós. Tu és Deus, Tu és glorioso, Tu és bondoso, Tu és grandioso, e nós não somos nada, não podemos nada, e nada sabemos. Por isso, ó Deus, nós Te rogamos nesse momento, fala, ó Deus, aos nossos corações, pela exposição da Tua palavra. A Tua palavra já foi lida, e agora nós Te pedimos, ó Deus, ensina-nos os Teus caminhos, ensina-nos, ó Deus, a Tua lei, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as Tuas maravilhas. Tem misericórdia de cada vida que está aqui neste santuário. Misericórdia, ó Deus, daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Fala, ó Deus, a cada coração. É no nome do Senhor Jesus que nós Te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos.
Meus amados, o livro de Obadias é o livro do Velho Testamento. Tem uma mensagem direcionada a um povo que não é o povo de Israel. Não é uma mensagem que foi escrita tendo o seu principal objetivo o povo de Deus, embora a última parte do livro, se Deus nos permitir, estaremos meditando no próximo domingo. Ela nos fala da restauração final de Israel. Mas essa palavra, ela é um oráculo, uma profecia, um juízo de Deus sobre um povo. Nós queremos pensar, meus amados, nessa noite, ainda sobre aquele assunto que nós iniciamos no domingo passado. Se você ouviu a mensagem do domingo passado, você está lembrado que nós falamos sobre aqueles dois povos que foram gerados no mesmo ventre. Aqueles dois povos que foram gerados no ventre de Rebeca, os descendentes de Isaac, os filhos de Jacó e de Esaú. Nós falamos no domingo passado a respeito de um povo que nunca aprendeu a amar. Nós vimos que desde o ventre aqueles dois irmãos já lutavam e brigavam entre si. E eles passaram toda a vida brigando, lutando e se desentendendo. E esse desentendimento, esse ódio consumado, essa falta de compreensão mútua, ela permaneceu nos seus descendentes. Os descendentes de Jacó são o povo de Israel, a nação israelita. Os descendentes de Esaú são os edomitas, o povo de Edom. Observe que o profeta Obadias, ele começa dizendo: visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. Portanto, esse livro de apenas um capítulo é uma profecia, um oráculo de juízo, uma palavra de juízo contra o povo de Edom. E contra um povo que nunca se arrependeu do seu pecado. Nós queremos pensar nessa noite, meus amados irmãos, observando esse texto e meditar no sentido de que todo pecado será punido. Todo pecado receberá sua justa punição. É muito conhecido entre nós aquele texto da palavra de Deus que está lá no livro dos Salmos, no capítulo 30, no Salmo de número 30, no verso 5, quando ele diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Depois das trevas vem a luz, depois do choro vem a alegria, depois da tristeza, depois do vale de sombras vem o manancial. Mas, meus amados irmãos, o sentido oposto com relação ao pecado também vai nessa mesma direção. A alegria do pecado não dura para sempre. Da mesma forma que depois do choro vem a alegria, depois da alegria do pecado vem o choro, vem o juízo. O pecado atrai o juízo sobre os homens. O contentamento com o pecado, e aqui no exemplo daquele povo de Edom, o contentamento com a desgraça alheia, com a tragédia na vida dos seus irmãos, acarretou a tragédia também para eles.
A alegria do pecado, além de durar pouco, ela termina em choro e ranger de dentes. Porque o pecado traz perdição, e perdição eterna. Observe, meus amados, que aquele povo, os descendentes de Esaú, o povo de Edom, eles se alimentaram de ódio durante toda a sua existência. Nós observamos que a existência daquela nação durou cerca de 2000 anos. Aquele ódio foi crescendo a cada dia, e eles foram apenas aumentando a medida do seu ódio. Eles nunca aprenderam a amar o seu irmão, eles nunca aprenderam a perdoar o seu irmão, sempre alimentaram o seu ódio, o seu ressentimento. Em várias ocasiões, levantaram contra os seus irmãos. E agora, meus amados, o cálice de Deus transborda contra aquela nação orgulhosa, jactanciosa, soberba, arrogante. O texto vai nos dizer que Edom não somente tramou o mal, não somente fez o mal contra seus irmãos, mas se alegrou com o mal que veio sobre seus irmãos. Quando a Babilônia entrou em Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o reino de Judá, os edomitas se alegraram, bateram palmas, festejaram, e não somente isso, eles mataram aqueles que eles puderam e entregaram outros para morrerem. Agora, meus amados, Deus está avisando, Deus está decretando o seu juízo, dizendo que vai destruí-los por causa da sua pecaminosidade, por causa da sua maneira de tratar o seu irmão. Deus convoca outros povos para destruir aquele povo. Observe, irmãos, nós vamos entender que Deus, ele executa o seu juízo sobre as nações, trazendo outras nações para executarem o seu juízo sobre as nações. No primeiro versículo ele diz assim: essa é uma profecia a respeito de Edom. E ele continua dizendo no primeiro versículo: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Deus agora vai fortalecer as outras nações, para que elas penetrem no lugar que era intransponível. O povo de Edom estava situado no monte, o Monte Seir. Aquele monte era de uma forma tal que os inimigos não conseguiam atingir as cidades que ali estavam. Elas estavam protegidas de forma natural pela topografia do local onde eles estavam situados. Não nos esqueçamos que nós estamos lidando com uma época em que as cidades eram muradas e imperava a lei do mais forte. A nação mais forte entrava na outra e destruía e tomava conta. Os inimigos não conseguiam entrar em Edom porque estavam no alto e numa posição estratégica que os permitia se defenderem de qualquer tipo de ameaça. E isso transformou aquela nação em um povo arrogante. Mas observe, meus amados irmãos, que Deus está no controle da história. Nunca se esqueça disso e guarde no seu coração. Deus é quem comanda e controla todas as coisas, e Ele é aquele que ordena tudo o que deve acontecer para com cada povo, com cada tribo, com cada nação e com cada indivíduo. Quando nós falamos na soberania de Deus, é bom que nós entendamos isso. O Deus é soberano sobre todas as áreas da nossa vida, ou Ele não é soberano? Ou Ele é Senhor de toda a nossa vida, ou Ele não é o nosso Senhor?
Observe, meus irmãos, que o profeta Obadias, ele reconhece aqui que a palavra que ele traz não é dele, a palavra é de Deus. Ele começa dizendo visão de Deus. Em outras palavras, a palavra que nós temos aqui no primeiro versículo, visão, ela poderia também ser traduzida como palavra de Deus ou mensagem de Deus. Observe que Obadias, ele começa dizendo que a mensagem que ele traz não é dele, não é uma mensagem humana, é uma mensagem divina, é a mensagem de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que quando nós vamos pregar, a gente começa lendo a Bíblia, porque é a palavra de Deus que começa. A mensagem que deve fluir do púlpito não é a palavra do pregador, não são as ideias do pregador, não é aquilo que o pregador acha, aquilo que ele pensa, não são as revelações e visões e sonhos dos próprios homens, não é algo que está fora da Escritura. Por isso que quando nós abrimos a Escritura e lemos a palavra de Deus e começamos a pregar a palavra de Deus, nós precisamos nos prender na palavra de Deus. O pregador, ele está preso ao texto que ele está pregando, porque esse é a palavra de Deus. E enquanto ele não sair daqui, ele continua transmitindo a palavra de Deus. Esse foi o entendimento dos reformadores e que se estendeu durante todo o período ali da igreja, o seu desenvolvimento pós-reforma, e que deveria ainda estar bem vivo na nossa mente em nossos dias, no sentido de que a palavra do pregador, desde que ele não esteja transmitindo suas próprias opiniões e suas próprias visões, suas próprias especulações, desde que ele permaneça fiel ao texto da palavra de Deus que ele leu para transmitir, para expor ao povo, é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Obadias começa mostrando isso, é uma palavra de Deus a respeito de Edom. A primeira mensagem aqui, meus irmãos, é essa palavra é a respeito de Edom, e ele começa dizendo que Deus está convocando as nações. Deus é o agente da história, é aquele que governa sobre todos os reinos e nações. Observe, meus amados, você pode conferir na sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 6. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 6, veja o que está escrito. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. É isso que Obadias está mostrando. É Deus quem governa, é Ele quem convoca as nações, é Ele quem leva o juízo para as nações. O livro do profeta Daniel, no capítulo 5, e no verso 21, também nos diz esta verdade. Daniel 5, 21, ele diz assim: Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Daniel está falando aqui do rei Nabucodonosor. Ele foi extinto, ele foi retirado, o seu corpo
transformou-se num corpo de um animal, cresceram pelos, as unhas cresceram, ele passou a comer grama com os animais, até que ele reconhecesse que Deus, o Altíssimo, é aquele que tem domínio sobre o reino dos homens, é aquele que constitui sobre os reinos dos homens quem Ele quer. Não adianta, meus amados, nos levantarmos contra a autoridade de Deus e contra o poder de Deus. É Ele quem nos governa, é Ele quem governa os povos, é Ele quem governa as nações. A ideia de que Deus comanda a história, meus amados, ela nos faz caminhar a um destino glorioso, porque nós estamos no domínio dEle, e essa ideia ela está presente nos profetas. Os profetas vão nos mostrar que é Deus quem governa as nações. Obadias vai nos mostrar que é Deus quem conduz a história. Não é um evento ocasional, as coisas não acontecem por acaso. Não se trata aqui de situações esporádicas de uma nação se levantando contra outra. Deus está levantando uma nação para exercer juízo sobre a outra. E sempre foi assim, e continua sendo. Não pense que a Rússia está fazendo o que quer, porque ela quer. Aquela guerra que já faz um tempo que se trava lá, Rússia e Ucrânia, aquilo ali não fugiu do controle de Deus. Não tenha medo, não se atemorize. Deus está no trono, Ele continua no controle de todas as coisas. Não tenha medo se a guerra vai chegar no Brasil, se os governos do Brasil vão destruir o Brasil, se os homens vão acabar com tudo e a gente vai morrer e vai se acabar tudo. Não se preocupe com isso. Deus está no trono, Deus está governando, Ele está assentado, governando todas as coisas, e é Ele quem coloca, e é Ele quem tira, é Ele quem governa as nações. É isso que Obadias está nos mostrando e que os demais profetas confirmam. Agora observe, meus amados, que a palavra é de juízo para Edom. Verso 2 diz: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és desprezado. Deus desprezou aquela nação. O evento ainda estava para acontecer, mas Deus está dizendo: eis que eu te fiz. Isso é muito comum na literatura profética. O verbo aparece no passado, mas ele se refere a algo que vai acontecer ainda no futuro. Quando Deus diz: eis que eu te fiz, Ele está dizendo: olha, eu já determinei, embora que não tivesse acontecido ainda, mas é certo que aquilo iria acontecer. Mas observe, irmãos, que ele traz aqui dois alertas muito sérios, muito graves. Ele nos mostra aqui que é Deus quem humilha e é Deus quem exalta. Não foi Edom que se tornou pequeno por si mesmo, foi Deus que tornou Edom pequeno. Ele diz: eis que eu te fiz pequeno. Foi o próprio Deus quem infligiu a humilhação daquele povo. Foi Deus quem cortou as suas asas, porque eles estavam habitando lá no alto dos montes. Foi Deus quem os derrubou de lá. Observe que no verso 4 ele diz assim: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Meus irmãos, Deus derruba quem Ele quer e exalta quem Ele quer. Não adianta nós querermos resolver as coisas e fazer justiça com as nossas mãos, porque ao Senhor pertence o trono e a Ele pertence o domínio e o poder. A grandeza
A aparente grandeza dos orgulhosos não dura para sempre. Vai chegar um momento que Deus vai derrubá-los. A Escritura nos diz que a soberba precede a queda. Edom tornou-se soberbo, e isso foi o caminho para a sua queda. E esse texto também nos mostra, meus irmãos, que é Deus quem preza os homens ou despreza os homens. Edom não é apenas pequeno, e o texto diz que Deus fez Edom pequeno, e também foi Deus quem fez Edom desprezado. Ele foi desprezado por Deus. Veja o que diz Malaquias 1, verso 2: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Deus está falando aqui para Israel, em Malaquias, mas ele usa o exemplo de Edom. Eu vos tenho amado, Deus está dizendo a Israel. Aí Israel responde, em que nos tens amado? E Deus agora responde, não foi Esaú irmão de Jacó? Todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a reedificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E Deus diz, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O poder de Deus não tem limites. O poder de Deus não está circunscrito a apenas um lugar, a apenas uma nação. Deus não é apenas o Deus de Israel, Ele não é apenas o Senhor de Israel, Ele não é apenas o Senhor desta igreja. Deus é o Senhor de todo o mundo. É Ele quem governa as nações, e é Ele quem está no controle de todo o mundo e de todos os reis da terra. É Ele quem levanta, e é Ele quem abate. É Ele quem exalta, e é Ele quem humilha. Agora, meus amados, a grande questão é como nós estamos respondendo a Deus. Tudo o que aconteceu com Edom, a humilhação e a destruição de Edom, foi porque Edom não obedeceu a Deus. Edom jamais aprendeu a amar o seu irmão e permaneceu no seu pecado. Não importa qual seja o seu pecado. Não importa qual seja o seu pecado. O pecado é a desobediência contra Deus, e é o pecado quem afasta o homem de Deus. E aqueles que permanecem no seu pecado beberão do cálice da ira de Deus. Os versos 3 e 4, irmãos, nos falam da soberba de Edom. Nos diz que eles foram soberbos. A soberba do teu coração te enganou, diz o verso 3. Ele diz que a soberba foi do coração de Edom. Observe que o coração é a fonte, é o ventre onde foi concebida a soberba de Edom. O coração continua sendo a fonte e o ventre onde é concebida a soberba de todos os homens. Cuidado com o coração. A Escritura nos diz diversas vezes que enganoso é o coração. O profeta Jeremias vai nos dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Jesus vai nos dizer lá em Marcos capítulo 7 que é do coração que procedem as fontes do mal. A soberba do homem, ela nasce no seu próprio coração. Agora observe, ele disse que aquela soberba nasceu no seu coração porque eles se sentiam onipotentes. Ele disse, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. Aquele lugar de habitação, a posição que eles estavam, davam a eles uma falsa segurança.
Sua localização estratégica os protegia naturalmente dos seus inimigos. E ainda por cima, eles estavam localizados numa importante rota de comércio daquele tempo. E isso rendia para eles muitas riquezas e influência com as outras nações. Eles tinham uma posição privilegiada. Eram ricos, eram poderosos, eram importantes. E eles pensaram que isso serviria para protegê-los de Deus, mas eles estavam. Meu amado irmão, meu amado amigo, meu prezado, todos que nos escutam nesse momento, pare um pouco, pense, reflita. Diante de Deus, a sua posição social não vai fazer diferença nenhuma. O seu dinheiro, sua riqueza, sua posição social, o seu poder perante a sociedade, o conhecimento que você tem, o cargo que você ocupa, o posto que você ocupa perante a sociedade, diante de Deus, não vai fazer nenhuma diferença. Porque é Deus mesmo que abate os soberbos, é Deus mesmo que destrói aqueles que se tornam jactanciosos, soberbos e arrogantes. O profeta Jeremias diz, no capítulo 9, no verso 23, que o sábio não deve se gloriar no seu conhecimento. Ele diz que o forte não deve se gloriar na sua força. Ele diz que o rico não deve se gloriar na sua riqueza. Ele diz que todos devemos nos gloriar em conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Pare um pouco e pense, você conhece a Deus? Deus é o Senhor da sua vida. Você obedece a Ele. Você anda nos caminhos dEle. Você anda conforme a vontade dEle. Você se submete à palavra dEle, às ordens dEle, à lei de Deus. A lei de Deus é aquela que rege a sua vida. E quando eu falo na lei, eu estou me referindo à Escritura como um todo. Tudo aquilo que Deus nos mostrou e tudo aquilo que Deus revelou a nós pela sua palavra. Você se submete a tudo isso? Você conhece e busca cada dia mais conhecer a Deus? A soberba é engano. Ele diz, a soberba do teu coração te enganou. A soberba do teu coração te enganou. Ele foi presunçoso. Olha o que ele diz no final do verso 3. Quem me deitará por terra? Em outras palavras, ele está dizendo, ninguém pode me vencer. Ninguém pode me destruir. Eu estou tranquilo. Eu estou numa posição vantajosa. Porque ninguém pode mexer comigo. Mas Deus está dizendo, olha, não é assim. É Deus quem destrói, é Deus quem abate. Observe o verso 5. Dos versos 5 a 10, Deus está dizendo que vai destruí-los. Se vierem a ti ladrões ou roubadores, como está... ou roubadores de noite, como estás destruído. Ele diz, olha, os ladrões quando eles vêm, eles roubam, mas não levam tudo. Os vindimadores, quando eles vão fazer a colheita na vinha, eles colhem as uvas, mas eles não levam tudo. É isso que Deus está mostrando aqui. Eles não levam tudo, deixam alguma coisa, e Deus está dizendo, o que eu vou fazer com vocês é muito pior. É pior do que os ladrões poderiam fazer. Os ladrões deixariam algumas coisas. O que eu vou fazer com vocês vai destruir tudo. Não vai sobrar nada. Pior do que os vindimadores, pior do que os ladrões. Meus amados irmãos, nós aprendemos aqui nesse texto que por mais bem protegido quem esteja, por mais riquezas e sabedoria que alguém possa acumular, não pode se esconder de Deus, não pode fugir do juízo de Deus. E cuidado, porque a palavra de Deus é muito clara quando ela nos fala do juízo de Deus contra o pecado. Observe, todo pecado será punido. Eu tenho ensinado aqui para os irmãos, todo pecado será punido de uma maneira ou de outra.
De que forma? O grupo de louvor cantou aqui que Jesus veio para morrer por nós. Tu és o Cristo. Aquela afirmação magnífica do apóstolo Pedro. Tu vieste e tu morreste em nosso lugar. Ele veio para isso. Ele veio, meus amados, para pagar a pena pelos nossos pecados. Ele veio para cumprir aquilo que a lei santa de Deus exigia. A punição dos nossos pecados, ela foi transferida para Cristo e Ele pagou a punição. Mas como nós estamos aprendendo nas quartas-feiras, Ele não pagou pela punição de todo e qualquer ser humano existente na face da terra. O sacrifício de Cristo, ele tem um objetivo: salvar todo aquele que crê. A punição de Deus em Jesus Cristo, ela acontece na vida de todo aquele que crê. Se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, a punição do seu pecado, ela foi transferida para Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz pagou pela pena que era merecida a nós pelos nossos pecados. Mas aquele que não constitui Jesus como seu Salvador, esse vai ter que pagar a pena do próprio pecado por toda a eternidade. Esse é o ensino da Escritura. É isso que a palavra de Deus ensina. Não creia na ideia ou no ensinamento que alguns têm feito de que no final todo mundo vai ser salvo. Deus vai perdoar todo mundo. Não creia nisso, isso é engano do diabo. Não creia também na ideia, tem uma outra ideia que é menos confortadora, mas ainda assim há muita gente. Tem outro ensino chamado aniquilacionismo, a ideia de aniquilação. Alguns que ensinam que quem tem Jesus Cristo como Salvador vai para o céu, está salvo. Quem não tem Jesus Cristo como Salvador, quando morre é aniquilado, apaga tudo, não vai ficar sofrendo. E essas pessoas que ensinam isso dizem assim: para que Deus iria deixar os homens pela eternidade no inferno? Então quem tem Jesus Cristo, quando morre vai para o céu. Quem não tem, simplesmente deixa de existir. Isso é ensino do diabo. Isso é ensino do demônio, demoníaco. A palavra de Deus é muito clara e Jesus foi aquele que mais falou no inferno. A palavra de Deus é muito clara quando ela nos ensina que aqueles que não têm Jesus como Salvador perecerão eternamente no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Do mesmo jeito que Deus infringiu a punição a Edom, Deus vai infringir a punição sobre todos aqueles que permanecerem rebeldes e que não receberem Jesus como seu Salvador, que não entregarem sua vida a Jesus como Salvador. Todo pecado será punido. Na sociedade dos nossos dias, as pessoas vivem como se Deus não existisse. Mas é preciso saber, é preciso compreender, não se pode fugir da ira de Deus. Não há nenhum lugar no universo capaz de nos esconder de Deus. O salmista nos diz: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se eu subir no mais alto monte, ali tu estás. Aonde quer que eu vá, ali tu estás. Não se pode fugir de Deus. E onde quer que você se esconda, Números 32, 23 diz: sabei que o vosso pecado há de achar. O teu pecado te acompanha, se você não constituir Jesus como seu Salvador. Agora observe, meus amados, aquele povo, eles permaneceram em sua crueldade.
Eles permaneceram em sua maldade. Eles não fazem parte daqueles heróis da fé que Hebreus, no capítulo 11, nos diz que eles não viram a concretização da promessa, mas eles morreram crendo naquele que fez a promessa. Eles morreram crendo na promessa. Portanto, essa nação de Edom, ela foi destruída unicamente porque ela não creu nas promessas de Deus. Eles permaneceram rebeldes contra Deus. Hoje nós já temos o cumprimento da promessa. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa. E é Jesus Cristo o único meio de escapar da punição de Deus. Todo pecado será punido. Mas o que foi que Edom fez? O texto vai nos dizer, dos versos 11 a 14, ele vai nos dizer que eles, no dia em que Israel estava sofrendo, no dia que Jerusalém foi invadida, no dia que Jerusalém foi destruída, eles se alegraram. Verso 11 diz: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Observe, irmãos, em vez de defender o seu irmão, Edom entrou na luta contra o seu irmão. Tu mesmo eras um deles. Em vez de defender o seu irmão, Edom se alegrou e ajudou a destruir o seu irmão. Em vez de chorar pela destruição dos seus irmãos, eles se alegraram com a destruição dos seus irmãos. Eles se regozijaram quando eles foram destruídos. Verso 12: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Eles se alegraram, porque a história, meus irmãos, ela se desenvolve da seguinte maneira: o povo de Israel foi destruído, o reino do norte foi destruído, as 10 tribos, o reino de Israel. A Assíria destruiu as 10 tribos, mas Edom torna-se inimigo número 1 de Judá, aqueles que eram os descendentes diretos do Messias, que estavam na genealogia direta do Messias. Quando surgiu o Império Babilônico, o Império Babilônico destruiu a Assíria, e Deus disse que ia destruir a Assíria pelos babilônicos por causa da maldade deles, porque quando eles destruíram Israel, eles fizeram isso com maldade. E Deus disse: por causa da maldade de vocês eu vou destruir vocês. Deus então levantou a Babilônia para destruir a Síria, que havia destruído Israel. E a Síria foi instrumento de Deus para punir Israel. Irmãos, basta a gente entender um pouquinho a história da Bíblia, a gente não vai ter dificuldade com isso. É Deus que levanta uma nação para trazer juízo contra outra. Israel vivia em pecado, Deus levantou a Assíria. A Assíria foi o juízo de Deus sobre Israel. Mas a Assíria também foi má e perversa. Deus levantou a Babilônia exerceu o juízo de Deus contra Israel, ou melhor, contra a Assíria. Depois Deus usa a Babilônia para exercer juízo contra Judá, porque Judá permanecia também em pecado e desobediência a Deus. A Babilônia foi instrumento de Deus, foi juízo de Deus. Como diria, ou como dizia um professor nosso no seminário, foi o chicote de Deus sobre Judá. E Edom se alegrou e ajudou a Babilônia a exercer o juízo de Deus sobre Judá. Observe, irmãos, preste atenção nisso. A destruição de Judá foi ordenada por Deus. Foi Deus que ordenou. Então, pastor, qual foi o mal de Edom? O mal de Edom foi se alegrar com
a destruição do seu irmão. Foi Deus que ordenou a destruição de Judá. Mas Edom se alegrou. E o chicote de Deus sobre Judá era a Babilônia, não era Edom. E Edom quis aproveitar e pegar uma carona para se alegrar. Você está entendendo? O processo de Deus. É Deus quem governa, é Deus quem levanta, é Deus quem exerce juízo. Mas Deus também exerce juízo contra todos aqueles que são perversos, que são desobedientes. Mesmo que estivessem ali cumprindo algo que foi determinado pelo próprio Deus, mas eles estavam fazendo por maldade. E Deus então puniu aquele povo. Depois Deus vai fazer aquilo que fez com Nabucodonosor, até que Nabucodonosor reconhecesse que Deus era o Senhor. Mas mesmo assim, aquele reino era mau. Deus então levanta um outro reino que destrói a Babilônia e segue até hoje. Reino contra reino, nação contra nação. Mas uma coisa, meus amados irmãos, que nós precisamos entender e nos lembrar: não há nação, nunca existiu nação, por mais poderosa que fosse, que prevalecesse até hoje. Quem foi Roma? Um dos maiores reinos. Roma conquistou a maior expansão de toda a história dos impérios. O que é Roma hoje? Não existe mais o império. A cidade está lá, mas é uma cidade como qualquer uma outra. Mas aquele grande império romano, Deus o abateu, Deus o destruiu. E você acha que Deus mudou? Você acha que Ele agora é bonzinho? E eu não estou dizendo que Deus é mau, não. Só estou dizendo que a concepção de bom em muita gente está equivocada com relação a Deus. Não fique pensando que Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo depois, não. Porque Ele não vai. Arrependa-se. Cuidado. Porque Deus é aquele que exerce juízo sobre todos. Mas concluindo, meus amados irmãos, eu quero concluir lembrando que o pecado é quem destrói o homem. É o pecado que destrói o homem. Foi o pecado que destruiu Israel. Foi o pecado que destruiu a Assíria, Edom, a Babilônia, Judá, os medos e os persas, os gregos, Roma. E é o pecado que continua destruindo as nações. Você acha que o que está acontecendo, que é uma tristeza, é uma tragédia, e nós vemos tudo aquilo, mas você acha que o que está acontecendo naquela guerra da Rússia com a Ucrânia, nas demais guerras que acontecem, porque esse mundo nunca deixou de ter guerra, né? Nunca deixou de ter guerra, sempre teve guerra em algum lugar. Você acha que isso é o quê? É o pecado destruindo as pessoas, destruindo os homens. É o juízo de Deus, é o chicote de Deus sobre as nações. É o pecado quem destrói o homem. Nós aprendemos, meus irmãos, com a história de Edom, sobre como não devemos nos comportar diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Edom foi profano desde o início, nós sabemos disso. Não aprendeu a amar, não perdoou, não amou o seu irmão. Foi soberbo, foi arrogante e no final recebeu o desprezo e o castigo de Deus. E é isso, meus amados, que receberão todos aqueles que permanecerem rebeldes contra Deus e rebeldes à sua palavra. Daniel 12:2 nos diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Vergonha e desprezo eterno. Como escapar
do juízo de Deus? Como escapar da punição eterna, do horror eterno que aguarda todos aqueles que permanecem rebeldes contra Deus? Como escapar? A Escritura faz essa pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem outro meio, somente através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele aceita todo o pecador que se volta para Ele. Observe, não é o pecador que se volta contra Ele, é o pecador que se volta para Ele, que se entrega a Ele. Todo aquele que olha para Jesus em arrependimento e fé, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Creia no Senhor Jesus e escape da perdição eterna, escape da punição do pecado, porque todo o pecado será punido. Mas você tem a oportunidade de que Jesus assuma o seu lugar, pagando a punição pelo seu pecado. Não deixe essa oportunidade passar, não deixe essa oportunidade escapar. Entregue a sua vida a Jesus. Que Ele nos abençoe.